Olá, vamos começar então a próxima aula e hoje provavelmente vai ser com um pouquinho de barulho porque eu tenho vizinho que é baterista, eu tenho vizinho com reforma, eu tenho alguém que tá batendo no balde ali, mas a aula vai ter que ser assim porque não tem outro momento, tá bem? Antes de começar a aula de hoje, quero explicar para vocês aquelas planilhas que eu coloquei em relação às notas do primeiro e segundo bimestres, que tem muito aluno mandando dúvida, dizendo que não entendeu, né? A planilha do primeiro bimestre, ela é basicamente aquela avaliação. Como muitos alunos não entraram na plataforma no início, como muitos no final só começaram a entregar tarefa, a maioria não entregou, a gente não sabia usar, nem os professores sabiam usar direito, nem os alunos. Então a nota de matemática ela foi basicamente só a avaliação. E aí depois alguns alunos fizeram a recuperação. Alguns alunos, eu mandei a recuperação para todo mundo, mas fez só quem estava de recuperação. E alguns também não fizeram, né? Mas isso vocês vão corrigindo ao longo do ano. Na planilha do segundo bimestre, eu coloquei para que vocês... Eu estou preocupada porque vocês não estão entregando tarefa, mas aquelas notas que estão lá, vocês não vão contar um ponto, um ponto, um ponto. Eu vou colocar um porque é uma planilha do Excel, e aí eu coloquei um lá porque é só para mim mesmo, mas entendam como se fosse um maisinho, fez a tarefa, ganhou a presença. No final do bimestre, todo o caderno, toda a frequência vai valer 5 pontos. E os outros 5 pontos vão ser da prova. Então lá eu marquei as atividades de quem eu tinha entregado até segunda-feira, dia 24 de agosto, 10 horas da noite. Aí eu comecei a marcar todas elas entre 10 e 11 horas da noite, então considerem que são as atividades que vocês mandaram até segunda-feira passada, dia 24, às 10 da noite. Quem mandou tarefa no dia 25, 26, 27, eu já estou anotando, mas ele está na minha planilha, não está mais a planilha de vocês, aquela lá não vai mudar mais, né? O que eu quis mostrar para vocês é que é importante que vocês façam as tarefas antes, no prazo, mas no prazo que ela foi enviada e não no prazo máximo de entrega. Ontem, por exemplo, quarta-feira, foi o dia de entregar a tarefa, o dia máximo de entregar a tarefa do dia 12 de agosto, ou seja, era a aula 1 desse bimestre, nós já estamos fazendo a aula 6. Então o aluno que está fazendo ainda a aula 1, olha o tanto que ele está atrasado, a gente está fazendo hoje a aula 6 já. E aí o que acontece? O horário máximo de entregar a tarefa é meia-noite, no meu caso, aquela tarefa, né? Aí quando dá 11h50, 11h55, tem aluno que fala, professora, me ajuda que eu não consigo mandar foto. Quer dizer, são 15 dias para poder tirar dúvida, são 15 dias para ter dificuldade. Aí tem gente que fala, estou pedindo ajuda para os meus amigos, mas qual é o amigo que vai conseguir ajudar também 11 horas da noite do último dia? Então são 15 dias para que tudo isso consiga ser sanado dentro desses 15 dias. Tentem mandar o mais breve possível, não deixem para o último dia não. Tá bem que quando fica no último dia, o ruim é que eu recebi a tarefa do dia, a aula 1, na quarta-feira. Então só agora eu vou poder corrigir a aula 1. Na verdade, eu até já mandei correção para vocês, né? Mas eu não posso mandar a correção antes de vocês enviarem as tarefas. A intenção desses 15 dias é para aquele aluno que não tem celular, ou não tem computador, ou mora, por exemplo, no setor de chácaras, que não tem internet. Não é para que todo mundo entregue com 15 dias, porque fica difícil até para vocês tirarem dúvida. Tá bem? Vocês podem me mandando dúvidas de pouco em pouco, vou tentando passar pelos representantes, porque é difícil, não tem como escrever fórmula naquele local de mensagem lá, então a gente tem que arrumar algum artifício, mas tem que ser dentro desse prazo. Vocês me mandam as dúvidas, eu tô com dúvida em tudo. Lá no 15º dia é complicado mesmo. Tá bem? Então tentem mandar as tarefas no prazo, tá? Mas lá no iniciozinho do prazo, não no final dele. Começando então a aula de hoje. Continuando com trigonometria, que vai ser o bimestre inteiro trigonometria, nós estamos na aula 6 e hoje é ciclo trigonométrico. Ciclo ou círculo, ciclo ou circunferência trigonométrica. Coloquei ciclo aqui porque é menorzinha a palavra, né? Então, temos aqui uma circunferência e aí nós vamos traçar aqui e aqui. Esse é o centro da circunferência e nós dividimos essa circunferência em 4 partes. Essas partes são chamadas de quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o
quarto quadrante. Dessa forma mesmo, em sentido anti-horário, que é o contrário aos ponteiros do relógio. A gente começa a contar daqui. Começando a contar daqui, em graus, por exemplo. Esse aqui vai ser o 0 grau. Eu ando nesse sentido e digo que esse é o sentido positivo. Se alguém vier no sentido contrário, esse sentido é o sentido negativo. Então, 0, quando eu chego nesse local aqui, quantos graus está sendo marcado aqui em cima? Ali eu tenho 90 graus, que é um ângulo reto. Andei mais 90, eu cheguei aqui, esse vai ter 180 graus. Andei mais 90, aqui embaixo vai ser 270 graus. E andei mais 90, esse aqui é o local do 0 e também é o local da volta completa, que vale também 360 graus. Então a marcação aqui do início, ela é 0 ou 360, dependendo se você começou ali ou se você já deu uma volta completa. Bom, então primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Esses são os 4 ângulos básicos aqui da circunferência. Mas se eu marcar, por exemplo, um arco aqui de 30 graus. Vamos imaginar que isso aqui seja uma praça circular, onde as pessoas conseguem andar aqui em volta, a pé, ou de bicicleta, ou de patins. Então imagine que uma pessoa saiu daqui e chegou nesse ponto aqui, que ela tem andado 30 graus. Então, a gente marca ali, né? Aqui seria uma aberturinha de 30 graus. Não vou deixar esse roxinho aqui não, vou apagar, tá? Só para vocês entenderem que esses 30 graus são equivalentes a essa abertura aqui, a esse ângulo, tá bem? Então, 30 graus. Essa pessoa tá andando ali, ela começou a fazer caminhada lá na praça, né? Ela começou aqui, que era o início da praça, da pista, e andou 30 graus. Quando ela chegou aqui, ela encontrou uma pessoa, um amigo dela, que já tinha começado a andar de patins, só que nesse sentido, ó, ele veio no sentido contrário, contrário, contrário e parou bem aqui. Então, aqui a primeira pessoa parou, a segunda pessoa parou, e aí também elas começaram a conversar, e aí vem o outro amigo, que já tinha chegado um pouquinho mais cedo, ele estava de bicicleta, e ele já tinha dado uma volta, 2 voltas, 3 voltas na praça e encontrou com eles aqui. Então, como é que a gente vai marcar todos esses graus, esses ângulos todos? Como é que se faz essa marcação? Então, a primeira pessoa andou 30 graus. A segunda pessoa, ela andou nesse sentido contrário, então aqui ela andou 90 mais 90, 180, mais 90, 270, e ela andou até chegar aqui nos 30. Ou, na verdade, quando a gente vai fazer a continha, eu penso o seguinte, se a volta completa seria de 360, ela andou 30 a menos, ela teria andado então quantos? 330 negativos, né? Ela andou menos 330. Depois eu coloco esse, deixa eu colocar os positivos primeiro. Então, uma pessoa veio aqui, vou fazer de todo mundo andando no mesmo sentido primeiro. Primeira pessoa andou 30 graus. Aí a outra amiguinha dela aqui já tinha dado uma volta. Quanto vale uma volta? 360. E andou mais esses 30. Então 360 mais os 30, na verdade ela andou 390 graus. Tudo bem até aqui? 390 graus porque ela andou uma volta completa mais os 30 graus. E aí a outra pessoinha que estava andando de patins lá, por exemplo, colocar tudo no mesmo sentido, ela já tinha dado uma volta, 2 voltas e parou aqui também. Então, se ela deu 1, 2 voltas, cada volta tem 360, ela deu 2 voltas de 360, dá quanto? 720. 720 mais esses 30 que ela andou aqui, ela vai ter andado 750 graus. Essas medidas todas aqui, elas são infinitas. A pessoa só deu uma volta, nenhuma volta ainda, andou 30. Uma volta mais 30, 2 voltas mais 30, 3 voltas mais 30, 10 voltas mais 30.
Então, a quantidade de voltas que forem dadas ali, a gente vai marcar aqui. Isso aqui, esses valores todos, são chamados de arcos côngruos. Arcos côngruos. Côngruos, congruentes. Eles todos vão ter no final ali a mesma medida de 30 graus. E todos os cálculos que nós vamos fazer com o arco côngruo de menor medida, de menor determinação. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma continha que tenha lá um arco de 750 graus, eu não vou usar 750. Eu vou usar a menor determinação desse arco dentro da circunferência. Como a circunferência tem no máximo 360, então a menor determinação deste arco é o arco de 30 graus. Então, em vez de ficar fazendo continhas com 750, nós vamos fazer contas com um arco de 30 graus. Aí eles vão dizer, professora, mas como é que eu vou calcular? Vou ficar contando uma volta, 2, 3, 4, 10 voltas? O que na verdade aconteceu? Tem a pracinha circular, né? Começou aqui. Aí a pessoa deu uma volta, 2 voltas e mais um arquinho de 30 graus. Então essa aqui é a aberturinha que ela fez. Para não ter que ficar arriscando isso a vida inteira, como é que a gente faz essa conta sem ter que ficar contando uma volta, 2 voltas, 3 voltas? Para poder fazer essa continha... antes de explicar a continha, deixa eu falar do negativo que eu não falei para vocês, né? Eu tenho aqui o arco de 30 graus e aí eu falei que a pessoa também poderia andar no sentido contrário. Se essa pessoa andar no sentido contrário 30 graus, então em vez de andar 30 graus aqui para cima, ela andaria 30 graus aqui para baixo. Aqui embaixo estaria o 30 graus negativo, porque ela está andando no sentido contrário. Então, para cima eu tenho mais 30 graus e para baixo eu teria menos 30 graus. E aí, eu não quero arco negativo, eu quero determinação positiva. Então, se eu tenho uma circunferência inteira com 360, se eu tirar os 30, na verdade, esse menos 30, ele vale 330 graus. Então, em vez de trabalhar com o arco negativo, eu vou trabalhar com o positivo dele, que é 330 graus, tá bem? Eu vou apagar aqui para poder escrever para vocês como calcular a menor determinação positiva de um arco. Eu vou trabalhar justamente com esse 750 aqui, tá bem? Então, copiem essa primeira parte para poder ficar um quadro mais organizadinho. Copiem, que aí eu volto já para explicar para vocês a menor determinação positiva desse arco de 750 graus. Bom, vamos encontrar agora, então, como exemplos aqui, a menor determinação positiva de um arco. Se for dado para vocês, como aquele desenhozinho que eu coloquei agora, 750 graus. E aí a gente quer saber quantas voltas completas e em que grau, qual é a menor determinação ali desse arco. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse 750 e vou dividir por uma circunferência completa. Quantos graus tem uma circunferência completa? Ela tem 360 graus. E aí eu vou fazer essa divisãozinha. 750 dividido por 360 vai ficar 2. Porque 2 vezes 360 é 720. 750 menos 720 vai ser 30 graus. Aqui nós encontramos dois números. Esse número e esse número. Esse de cima é o número de voltas completas que foram dadas. Então, aqui é número de voltas completas. Então, quer dizer que 750 graus deu 2 voltas completas. E essa daqui, esse 30 graus, é justamente a menor determinação positiva de um arco, que nesse caso é o arco de 750 graus. Então, essa é a menor
determinação positiva do arco. Então, o arco que for dado para vocês vão dividir por 360 graus, que é a volta completa. Eu vou encontrar quantas voltas completas foram dadas e o resto é justamente a resposta que eu preciso, que é a menor determinação positiva do arco. Aqui, então, a resposta vai ser 750 graus. Ele é congruente a um arco de 30 graus. Tá bem? Esse com grau é mais facinho. Quando for aquele ali em radiano, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é impossível não. Aquele ali é só seguir um passo a passo. Então, só completando esse daqui, eu tenho o seguinte, numa resposta bem completinha, né? Eu vou dizer que 750 graus, ele vale 30 graus, mais quantas voltas completas? 2 voltas completas de 360 graus. Quando vocês forem fazer exercício, eu vou passar para vocês o exercício da página 17, o 12 e o 13. A questão 12 vai ser para fazer isso daqui, e a questão 13 vai ser para colocar uma resposta como essa. Só que eu vou colocar o seguinte, aqui eu tenho um arco de 30 graus. Lá, por exemplo, vai estar desenhado bem assim. Tem aqui a circunferência e vai ter aqui um arco de 30 graus. E aí eles vão querer que vocês escrevam uma fórmula que sirva para todos os arcos côngruos a 30 graus. O que são os arcos côngruos? Depende da quantidade de voltas. Eu tenho 30 graus mais uma volta de 360, 30 graus mais duas de 360, 30 graus mais 10 voltas de 360. Então, como eu não sei que número é esse daqui, quantas voltas tem, eu chamo isso aqui de uma letra, uma incógnita, um X, um Y, um K. Então, o K vai ser a quantidade de voltas, o K vai ser justamente isso daqui, número de voltas. Então, eu teria lá, por exemplo, nessa figura, eu tenho 30 graus mais K vezes 360 graus, onde esse K é o número de voltas completas, tá bem? Eu vou apagar essa partezinha do final aqui, só para vocês não confundirem, porque isso vai ser para cálculo lá do exercício, tá? Que esse aqui acaba aqui, ó. Então, a leitura para esse exercício é 750 graus, ele é um arco de 30 graus, mais 2 voltas completas de 360. E aí nós vamos para o próximo. Aqui agora eu tenho com radiano, ali com grau e aqui radiano. O pensamento do radiano aqui vai ser o mesmo que nós utilizamos aqui. Primeiro eu tenho que achar esse arco que é o côngruo, que é a menor determinação positiva, mais quantas voltas completas. Eu vou utilizar isso aqui então. Eu tenho que achar essas duas partes ali. Essa parte, que é a parte da menor determinação, mais a quantidade de voltas completas. E aí eu vou fazer isso daqui. A primeira parte, que é a menor determinação positiva do arco, e a segunda parte, que vai ser o número de voltas completas. Como é que eu vou separar uma fração nessas duas partes aqui? Primeiro passo, eu vou pegar esse denominador e colocar aqui embaixo. 7, 7. E aí eu vou pensar no seguinte, na tabuada do 7, qual é o número que vai se aproximar do 31 antes do 31? Por exemplo, 7 vezes 4 é 28. 7 vezes 5 é 35. Então, o 7 vezes 5, 35, passa de 31. Eu vou usar o anterior a ele, que é o 7 vezes 4, 28. Bom, 7 vezes 4 é 28. Agora eu preciso saber quanto falta para chegar lá no 31. De 28 para chegar no 31, faltam quantos? 28, 29, 30, 31. Faltam 3. Então, eu tenho 3π. 3π mais 28π é 38π. Nós separamos aqui em duas partes. Essa parte é a menor determinação positiva do arco. Menor determinação positiva. E essa daqui nós vamos ter que transformar em voltas completas. Como é que vai ser transformado isso daqui? Então, o arco que eu tenho dado ali, 31π sobre 7, ele vale 3π sobre 7, que já é a menor determinação positiva do arco, mais
28 dividido por 7 é 4π. Beleza, cheguei no 4π, tá simplificado. Só que vocês lembram como é que eu faço em radianos a volta completa? Quanto vale uma volta completa lá em radianos? Ela não vale só π, ela vale 2π. Então, o que nós temos aqui? 31π sobre 7 igual a 3π sobre 7, mais, eu tenho 4, mas para tirar 2π daqui, eu tenho 2 vezes 2π. 2π é uma volta completa, então eu tenho duas voltas completas. Deu para entender esse daqui? Que essa partezinha é que dá mais trabalho, essa parte do final aqui, né? 28 dividido por 7 é 4, só que dentro desse 4 eu tenho que tirar quantas voltas completas são. Então eu tenho duas voltas completas, cada volta completa vale 2π. Analisando essa resposta e essa. Aqui foi dado o arco em grau, aqui é o arco em radiano. Aqui é a menor determinação positiva do arco em grau, aqui é a menor determinação positiva do arco em radiano. Aqui é a quantidade de voltas completas. Como a volta completa é 360 graus, eu tenho duas voltas completas de 360. Aqui também, quantidade de voltas completas. São duas voltas completas, que em radiano a volta completa vale 2π. Então, a menor determinação positiva desse arco é 3π sobre 7. Então, aqui 31π sobre 7, ele é congruente a um arco de 3π sobre 7. Bem, vocês vão fazer exercícios da página 17, números 12 e 13. O 12 é basicamente isso daqui. E o 13 vai ser com isso daqui. Só que vocês vão colocar K na quantidade de voltas completas, tá bem? K. A menor determinação positiva, ela sempre vai ser a mesma. O que vai variar é a quantidade de voltas completas, tá bom? Aí, bom exercício para vocês. Não deixem para fazer daqui 15 dias, tá bem? Já façam logo para poder conseguir tirar dúvida. Até a próxima aula.